A Secretaria Municipal de Saúde está criando ferramentas para a divisão da cidade em macro-regiões, visando facilitar o diagnóstico das principais demandas. Também estão sendo criadas estratégias para o levantamento e captação de mais recursos para a pasta. As novidades foram apresentadas em audiência pública de prestação de contas aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru. E quem comentou foi o secretário José Eduardo Fogolin. Com a territorialização, nós sabemos que nós temos regiões da cidade que têm perfis de população diferentes. Eu tenho uma região que tem um poder socioeconômico muito diferente de outras regiões. E isso impacta na saúde de maneira diferente. Em algumas regiões do município de Bauru, eu tenho mais unidades básicas de saúde do que em outras. Por esse motivo, quando a gente analisa todos os indicadores da cidade, mortalidade materna, mortalidade infantil, a gente chega à observação de que em algumas regiões os indicadores estão ruins, em outras regiões os indicadores estão adequados. Na média, a gente acaba tendo indicadores que estão dentro do parâmetro orientado pelo Ministério da Saúde, mas na prática nós sabemos que algumas regiões precisam de mais assistência. Este é o princípio da equidade, realmente dá mais para aqueles que precisam mais. Então é uma ferramenta de governança. Com esta ferramenta de territorialização, a gente vai conseguir, em determinados bairros, em determinadas regiões, saber qual é a grande necessidade e poder dar mais acesso, mais serviços de saúde, abrir unidades no final de semana para aquela população que tem maior necessidade. Então, o investimento em saúde, ele vai seguir o que o território determinar. Eu preciso muitas vezes de mais pediatras num bairro e não na cidade toda. Então isso determina, primeiro, uma ferramenta de mais eficiência na gestão. Em segundo lugar, mais acesso. Poucos municípios no país implementaram a territorialização, porque é um grande desafio. Você trabalhar com a cidade, com territórios, com diretores que vão ficar na ponta do território. Nós não estamos criando cargo algum, apenas remanejando os cargos que existem, mas dessa forma tratando das ações mais próximas da comunidade. O que a gente precisa realmente é estar junto de cada bairro, de cada território, para que a gente possa observar quais são as verdadeiras necessidades. Deu certo em Curitiba, deu certo em Campinas, deu certo em São Bernardo, e a atenção básica é a grande necessidade que a gente precisa ampliar de acesso no município de Bauru. E trabalhar com o território, trabalhar com a região, trabalhar com a necessidade, isso vai trazer uma diferença fundamental, não somente para a ampliação da assistência, não somente por ser fazer parte do nosso plano de governo, mas que é um modelo de gestão, que há muito já foi discutido no Sistema Único de Saúde e a implementação disso já se mostrou como eficiente e que traz um retorno positivo para a comunidade. Com o mesmo orçamento que nós temos, a gente vai aplicar de maneira diferente nas regiões que têm mais necessidade. Como é feita a divisão dessas macro-regiões da cidade e quais são as mais deficitárias? Nós fizemos uma divisão de 4 macro-territórios. A região noroeste, a região sudeste, a região sul e a região norte. Essas 4 regiões elas foram divididas de acordo com o acesso, ou seja, como que cada população, de que bairro vem a população que vai para as unidades básicas desses territórios. Então foi o primeiro desenho que nós fizemos, que não adianta fazer uma divisão, sendo que a comunidade ela busca aquela unidade de acordo com a sua demanda. Então a primeira questão foi respeitar a própria divisão que a própria comunidade faz quando ela busca um posto de saúde. A segunda divisão foi a questão epidemiológica, né? Tentar fazer uma divisão em relação ao perfil epidemiológico, aos indicadores daquela região. E o terceiro, geopolítico, ou seja, barreiras físicas que existem, barreiras que existem na cidade que dividem realmente o território de Bauru, né? Se eu tenho um determinado relevo, uma determinada avenida, então fez a divisão. Então cada território tem um conjunto de unidades básicas de saúde que tem o seu micro-território. Então estes foram os critérios para dividir. E nós temos diferença sim. Nós temos algumas regiões, como a região noroeste, né, que ela tem aquela região do Bela Vista, Fortunato Rocha Lima, Nova Esperança, que ela tem um indicador como mortalidade materna, mortalidade infantil, superior das outras regiões. Em todas as outras 3 macro-regiões, nós estamos dentro do parâmetro do Ministério. Porém, esta região está acima. Então, o investimento para a redução da mortalidade infantil, ele vai focar essa região.
né? Vai focar justamente a região onde tem maior necessidade. Então, diante de um cenário de baixo investimento federal, de baixo financiamento do Sistema Único de Saúde, é responsabilidade do gestor trabalhar com ferramenta de gestão de maior eficiência. Então isso, com o mesmo volume financeiro, a gente com a territorialização, a gente aplica melhor o recurso. Caso contrário, se não tivesse essa análise, essa observação, esse mecanismo de gestão, o dinheiro seria pulverizado para todos os territórios. E eu preciso focar. Onde eu teria que pôr mais pediatra, em que região vai ser necessário, qual região precisa abrir final de semana unidade de saúde, qual região precisa de mais ginecologista. Então esta ferramenta de governança, que é a territorialização, ela permite utilizar o mesmo recurso de uma maneira mais eficiente. Em relação aos diretores, quem são essas pessoas, como elas foram escolhidas e como elas vão atuar? Isso é muito importante. Em primeiro lugar, a minha forma de fazer gestão é de dar oportunidade a todos o conjunto de servidores. São servidores públicos que trabalham na rede municipal de saúde, que já foram chefes de unidades básicas de saúde, que já trabalharam na ponta, que conhecem a realidade daquela população que ela vai ser diretora. Não criamos qualquer cargo. Utilizamos os mesmos cargos da própria secretaria e a gente fez uma análise da disponibilidade, quem tinha interesse, e foi uma discussão ampla de currículo também dentro dos servidores. Então a gente analisou o perfil de gerência, a capacidade de agregar equipe, tinha que ser servidor do município, tinha que já ter trabalhado dentro da área da atenção básica ou vinculado à atenção básica, então isso foi muito importante. Então nós temos dentro do conjunto de servidores excelentes profissionais e isso também é um legado. Formar gestores para a rede municipal talvez seja um dos principais legados que um secretário possa deixar. Então dá oportunidade para novos gestores, para um novo conjunto de ciclo de profissionais que estão vindo aí para a gestão, isso também é um legado para a rede municipal de saúde. A gente tem essa obrigação. Lá atrás, Davi Capistrano, que todo mundo conhece, ele tinha uma preocupação, que era deixar também gestores para a rede municipal. E hoje, muitas vezes, na correria do dia a dia, um secretário municipal de saúde fica preocupado em pôr remédio no posto de saúde, contratar médico, contratar enfermeiro, mas ele também tem que ter a responsabilidade que a gestão continua e que ele precisa formar gestores dentro da rede municipal. Afinal de contas, a Secretaria Municipal de Saúde fica, quem passa são os secretários. Então, um dos legados também que a gente pretende deixar na administração municipal, durante o período que eu ficar como secretário, é justamente formar pessoas que tenham paixão na gestão pública da saúde. Em relação à contrapartida por impacto, como essa ferramenta tem ajudado na obtenção de novos equipamentos pela Secretaria? Na verdade, nós temos, do ponto de vista de investimento, né, que seria através da melhoria do parque da rede municipal, nós temos algumas fontes de financiamento. Nós temos emendas parlamentares, nós temos o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. A partir do momento que os gestores de territórios, diretores de territórios, começam a apontar suas necessidades, através dessa fonte de financiamento a gente destina recurso, porque eu sei que aquela região ela teve uma análise gestora da necessidade. Então, é diferente de pegar uma demanda, uma solicitação isolada, mas uma demanda qualificada que vem do gestor. Então, o diretor do território, ele tem, em média, 5, 6 unidades básicas que ele gerencia. E, através da conversa com a chefia, com o conjunto de usuários daquela região, ela consegue destinar, fala, não, esta unidade tem maior necessidade. Por quê? Com base nesse indicador, a gente precisa melhorar os equipamentos e a gente tem maior qualidade na destinação dos equipamentos e recursos para aquela região.